Reis, capítulo número 19. Pessoal, hoje eu estou já falando com você sobre os obstáculos. Já é a quarta reunião que eu estou no estudo sobre as 5 fases da tentação. Na primeira mensagem eu falei das 5 fases resumidas, já abri em Neemias, expliquei um pedacinho de cada que nós veríamos. Já falei 2 semanas com você sobre a batalha nos pensamentos, como o inimigo ataca a mente, o pensamento das pessoas, já falei com você. E hoje nós vamos para a próxima fase depois dos pensamentos, que são os obstáculos. Eu não sei se você já passou ou está passando por uma fase assim, aonde parece que tudo ao nosso redor é usado contra nós. Parece que de todos os lados se levanta uma luta, um problema, uma dificuldade. Parece que quando termina uma luta nós vamos respirar, dar aquela descansada, se levanta outra. Essa fase dos obstáculos, o inimigo usa tudo que houver ao meu redor para me desanimar. Às vezes pessoas que você nunca teve problema com elas na vida, elas começam também a muitas vezes ser usadas pelo inimigo. A gente vai passar por situações às vezes onde o diabo usa o filho, o cônjuge, a família, o amigo, o colega, até uma doença. Às vezes a pessoa passa por uma doença, fica curado, vem outro problema, vem uma situação, uma dificuldade, o trabalho, às vezes até na igreja senta alguém do nosso lado que às vezes vai perturbar a sua vida. Então o que a gente tem que fazer nessa fase? A gente precisa se fortalecer. Eu vou te ensinar o que fazer para vencer. E para que o diabo está fazendo tudo isso? Essa fase começa de todos os lados, para onde olha é uma luta, é um problema. E isso é para ver se você para. É para ver se ele consegue desanimar você. Por quê? Porque aqui em 1 Reis 19, eu vou começar a falar contigo sobre um homem chamado Elias. O Elias, ele era um grande profeta, ele era tisbita, morador de Gileade. No capítulo 17, a Bíblia Sagrada começa a falar sobre ele. E diz que Deus chama ele para ele enfrentar o rei Acabe, que era um rei ímpio. E ele chega diante do rei e diz: rei, não vai chover, senão segundo a minha palavra. E olha as experiências que esse homem teve com Deus. Mas o que você tem que entender? Que o Elias enfrentou praticamente 3 anos e meio de obstáculos, aonde vinha uma luta atrás da outra. Ele primeiro enfrenta o rei, aí o rei começa a querer persegui-lo por todo o território de Israel. Deus manda o Elias se retirar para o ribeiro. Quando ele vai ao ribeiro, lá ele começa a ter experiências com Deus, porque ele usa da água do ribeiro e Deus manda corvos. Se você parar para pensar, o corvo, ele é um animal que come carne, é um animal carniceiro. E olha só, o corvo pegava a carne com a boca dele, sentia o gosto, mas o corvo não comia a carne. Ele entregava a carne para o profeta. Quando o ribeiro seca, o rei ainda está procurando o profeta. Por cada cantinho de Israel, ele está perseguindo o profeta Elias, porque não está chovendo, e ele está achando que o problema da nação não é o rei que está em pecado. Ele acha que é o profeta que é o problema. Você sabe que às vezes o pastor prega a verdade para a pessoa não acorda que a vida dela está errada. Ela acha que o problema é o pastor e a igreja e que ela tem que ir para outra igreja. Às vezes a gente está meio cego assim, que nem o Acabe, com a vida errada. O pastor vai lá pregar a verdade para nós e a gente acha que o problema não somos nós, que o problema é a igreja, é o pastor. O Acabe estava assim. Porque teve um dia que o Acabe se encontra com Elias e o Acabe olha para ele e ainda diz: ó, o perturbador de Israel. Em outras palavras, dizendo que o profeta era o perturbador, sendo que ele não conseguia ver que o pecado dele fez aquilo acontecer. Aí então Deus manda o Elias ir para uma terra distante. Ele vai para a casa de uma viúva, e ela era de Serepta de Sidom. Quando ele chega lá, a mulher não tem condições de sustentar ele. Ele profetiza, e o azeite e a farinha são multiplicados durante quase 3 anos, não falta nada, por causa da palavra desse homem. Aí ele sai da casa da viúva. E o que ele faz? Ele se encontra com Acabe, ele invoca ali Deus no alto do monte e desce fogo do céu para queimar o holocausto. Mata 450 profetas de Baal, fora os profetas de Astarote. Depois disso, ele se manda avisar o rei que vai vir chuva. Ele ora para chover. E daí, olha só, 3 anos e meio, uma luta atrás da outra, uma batalha atrás da outra, um problema atrás do outro. Chega um ponto que vem então agora a Jezabel.
Porque a gente fica pensando, o homem de Deus, forte, manda fogo vir, manda chuva parar, chuva vir, mata profeta, faz isso, multiplica azeite, faz... Ele era um homem de Deus. Aí chega uma mulher e diz, eu vou te matar. O que ele faz? Fica apavorado, sai correndo para o deserto, deita embaixo de uma árvore e diz, eu quero morrer. Eu vou te explicar que os obstáculos fazem isso. Quando a gente passa por uma fase como Elias passou, onde começa uma luta, um problema atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra, essa é uma fase da tentação. O diabo está usando isso para parar você. O que a gente não pode esquecer é que toda fase ela vai passar. É isso que você não pode esquecer. É uma fase e toda fase vai passar. Você está passando pela fase de obstáculos, aonde pastor, estou a tempo. Esse homem ficou 3 anos e meio. Eu não sei quanto tempo dura cada fase da luta nos pensamentos, dos obstáculos. Ele ficou 3 anos e meio. A minha pergunta é, quando você enfrenta uma fase difícil, o que tem acontecido com você? Você tem conseguido ficar firme ou você começa a esmurecer? Você permanece na fé ou você já começa a desanimar, daqui a pouco está brigando até com Deus, achando que é Deus que não quer te ajudar? Ele passou. E olha só, 1 Reis 19, começamos no versículo 2, que diz assim, ó, então Jezabel, ela mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. E o que vendo o profeta Elias, ele se levantou, e para escapar com vida ele se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4, leia. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro. E o que ele fez, pessoal? Leia comigo aí, o que diz sua Bíblia? E pediu em seu ânimo. O que ele pediu, igreja? A morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que quem? Que os meus pais. Aí a gente fica impressionado. Como é que pode um grande homem de Deus que invoca fogo do céu, invoca a chuva, manda parar, faz isso, é alimentado pelos corvos, multiplica a farinha e o azeite, ele ainda curou o filho dessa viúva? Porque quando ele estava naquela casa, o filho dela teve um problema, e ele vai lá e cura o rapaz, ressuscita. Olha, um homem de Deus fazendo tanto... Pastor, por que agora uma mulher ameaça ele? Ele mata 450 profetas, o que é uma mulher? Mas ele ficou com medo, ele foge, ele pede para morrer. Eu quero falar contigo que um período grande de luta, ele traz algo chamado desgaste espiritual. E foi o que aconteceu com esse grande homem de Deus. É a única explicação para a atitude que ele toma. Espiritualmente ele se desgastou. Espiritualmente ele foi cansando. E ele não buscou forças, ele não foi se renovando, ele foi desgastando. E esse é o cuidado que você tem que tomar. Por que começam as lutas em todos os lugares? Você olha para cá uma luta, olha para lá outra, olha para esse lado, olha para aquele. Para onde você olha, o diabo está enviando obstáculos. Por que isso, pastor? Porque esse é o trabalho dele. Tentar parar você, tentar desgastar você. Tentar fazer você enfraquecer e desanimar. Foi o que aconteceu com esse profeta. Quem aqui hoje já não passou por uma luta atrás da outra, que talvez você fez igual o profeta, quando você deitou na cama, você disse para Deus, eu quero dormir hoje e não acordar mais, Deus, me leva. Talvez você já deve ter passado por uma fase bem difícil na tua vida, que quando tu deitou na cama, tu disse para Deus, Senhor, me leva, eu quero dormir hoje e não quero acordar mais. Talvez você já deve ter pensado em morrer, pediu para morrer, porque você estava passando uma fase com muita luta, muitas batalhas, um problema atrás do outro. Era a fase que ele estava fazendo. Então, toda a fase de lutas, ela traz um desgaste. Deixa eu te mostrar outros homens de Deus na Bíblia que também enfrentaram lutas. Vamos começar em Marcos capítulo 3. Você vai ver que Jesus enfrentou algumas lutas com a família dele. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho. Então Elias enfrentou uma batalha atrás da outra, isso trouxe para ele um desgaste, e é isso que você tem que cuidar. Se você vem de uma fase onde você tem enfrentado muitas lutas, muitas batalhas, ele ficou 3 anos e meio passando por isso. Às vezes você diz, pastor, o meu trabalho, quando eu penso que vai melhorar, levanto uma luta, minha família, casamento. Eu vou te mostrar que Jesus também enfrentou lutas. Vamos lá, Marcos capítulo 3, todos acharam?
E Jesus enfrentou lutas com a família. Olha o que diz o versículo 31. Chegaram então seus irmãos. Quem mais chegou, pessoal? Sua mãe. E estando... Aonde que a família de Jesus estava? Do lado de dentro ou de fora? De fora. O que eles fizeram? Mandaram chamar Jesus. E a multidão, assentada ao redor dele, disse: tua mãe e teus irmãos te procuram. E eles estão onde? Lá fora. Agora presta atenção. Claro, você conhece o texto. Jesus não saiu. Olha só. Jesus não saiu para fora para atender a família dele. E ele disse para todo mundo: quem são minha mãe e meus irmãos? São todos esses aqui que fazem a vontade de quem? De Deus. Em primeiro lugar, a família de Jesus não queria entrar. A família de Jesus não queria ouvi-lo. A família dele foi ali para parar Jesus e tirar Jesus para fora. É o cuidado que a gente vai ter que ter. Muitas vezes, durante a luta, o diabo vai usar a tua família. Vai usar pessoas íntimas, pessoas próximas de você. Foi quem ele usou para tentar parar Jesus. Agora, não esqueça, Jesus não saiu para fora para atender a família dele. Não sai para fora para atender a tua família. Não sai do propósito, do lugar que Deus colocou você, para atender quem quer que for, que queira parar você, chamar você. Jesus não saiu para fora para atender. Se a mãe dele e os irmãos quisessem entrar para ouvir a palavra, você acha que eles não iam conseguir um lugar? Imagina, está chegando ali os irmãos de Jesus, está chegando a Maria, o Pedro, o Tiago, o João. Meu Deus, a mãe de Jesus, Dona Maria, o pessoal aí, vocês querem um lugar? Judas, o Tiago, o outro Tiago que era irmão dele. Olha, eu consigo lugar bem na frente para vocês entrar. Jesus está pregando agora, mas eles não queriam entrar. Eles queriam que Jesus parasse. Toma cuidado. Jesus, no início do ministério, ele passou pela fase dos obstáculos e a família dele foi muito usada pelo inimigo para tentar parar Jesus. E muitas vezes o diabo vai usar a família. Vamos em João 7. Olha só a família de Jesus de novo tentando parar ele. De novo a família de Jesus tentando. João capítulo 7, um pouquinho para frente no Evangelho. João 7, versículo 3. João 7, 3. E disseram-lhe, pois, seus irmãos. O que os irmãos disseram para Jesus? Sai daqui e vai para onde, pessoal? E vai para a Judéia. João 7, 3, tá? Para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Você tem uma caneta? Sublinha o versículo 5 e olha o que está escrito aí. Porque nem mesmo, olha o que a Bíblia diz, seus irmãos criam nele. Olha a luta que Jesus enfrentou. E às vezes a gente está passando por uma fase assim. Pessoas íntimas, pessoas próximas, pessoas de quem você esperava alguma coisa, familiares, saúde, vida financeira, às vezes até no ministério. A gente começa a enfrentar uma luta atrás da outra. Não esqueça, é uma fase. Você tem que continuar firme. Não deixe o diabo usar essa fase para parar você. Não esqueça o que eu vou te falar. Levanta a mão direita e diga assim com o pastor, diga, o diabo não tem poder para me vencer. Diga, ele me convence a parar. Então ele não tem poder para me vencer, ele vai me convencer com que botando lutas e trabalhando aonde? Ele vai me convencer a desistir, me convencer a parar, porque ele não tem força para parar você. Ele vai tentar te convencer. Por isso ele começa a botar os obstáculos. Então Jesus enfrentou uma luta grande com a família. A família de Jesus parou ele? Não. E por que o diabo usa, pastor, pessoas íntimas e familiares? Sabe por quê? Porque família envolve sentimento. Se você estiver andando na rua e um maluco olhar para ti e dizer, xingar você de um monte de coisa, você olha para o maluco e diz, isso aí tá maluco, vamos embora. Não atinge você. Mas agora, se o teu marido disser, eu não te amo, o teu filho disser, você é a pior mãe, isso magoa o coração. Então por que o diabo usa pessoas que você gosta, pessoas próximas de você? Porque não esqueça que eu vou te falar, só quem é íntimo é que pode te ferir. Só quem é íntimo é que pode te trair e te decepcionar. Quem é mais distante não provoca esse estrago no coração.
Então o diabo usou a família de Jesus, porque a família mexe com a alma, com o coração. Paulo também enfrentou lutas. Vamos olhar 2 Coríntios, capítulo 1. Olha só as lutas que o apóstolo Paulo enfrentou. 2 Coríntios, capítulo 1. Então, às vezes, nós vamos passar por esses obstáculos. Tudo que estiver ao meu redor vai ser usado para me desanimar. Filho, cônjuge, família, colega, doença, dificuldade, trabalho. Até aqueles com quem você nunca teve um problema. Às vezes você vai ter. Ou aqueles que você nem conhece, nem sabe de onde é. A pessoa começa a incomodar tudo para que você pare e não prossiga. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios 1, versículo 8. Olha o Paulo enfrentando lutas. O que ele disse aqui? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio. Aonde, pessoal? Na Ásia. Não esqueça que eu vou te falar. Olha para mim. Sempre depois de uma grande luta é que tem uma grande recompensa. Depois do Mar Vermelho está a terra prometida. A gente não pode esquecer disso. Depois do mar estava a terra prometida. Então, depois do obstáculo, a gente vai viver a recompensa. Agora você tem que seguir em frente, tem que atravessar o mar e não pode parar. Então, Paulo está dizendo, olha, eu tive uma grande luta na Ásia. Por que ele teve uma grande luta na Ásia? Porque, segundo os evangelhos, as cartas, em 3 anos, ele evangelizou o continente da Ásia inteiro. É pouco tempo, é o maior continente do mundo. Então, lá Paulo ganhou muita gente para Jesus. Mas antes dele ganhar, vieram os obstáculos. Aí diz aqui, ó, porque não queremos, irmãos, 2 Coríntios 1,8, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio onde? Na Ásia. Pois que fomos sobremaneira, como é que eles foram? Agravados, mais do que podíamos o quê? Suportar. E às vezes a gente passa por aquelas fases que a gente diz, pastor, acho que eu não vou aguentar. Pastor, está difícil, não tenho força, o que eu faço? Não aguento mais o meu marido, a minha esposa, essa doença, esse problema financeiro. Fica firme. Quando você achar que estiver sem força, dobra o joelho. Quando você se levantar, você vai ser outra pessoa. E daí a Bíblia diz, sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita o quê? Paulo estava até dizendo, se eu morrer, Deus vai me ressuscitar. Versículo 10, o qual nos livrou de tão grande morte, livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então na Ásia ele enfrentou uma luta grande. Onde mais que esse apóstolo de Deus enfrentou lutas? Capítulo 7, vai um pouquinho para frente. Olha a outra luta que ele enfrentou. Então, às vezes, nós vamos passar por essa fase de obstáculos. O que eu tenho que fazer? Permanecer firme. Eu já vou te explicar o que você faz quando passar por essas fases. Capítulo 7, você vai ler comigo agora o verso 5. Capítulo 7, verso 5, pessoal. Porque mesmo quando chegamos, aonde que ele chegou? A Macedônia. Olha agora, outro lugar. A nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo nós fomos o quê? E às vezes a gente passa por uma fase assim, pastor, que luta. É de todos os lados, toda hora se levanta uma má notícia, um problema. Aí ele diz, por fora, o que diz a Bíblia? Combates. Agora anote isso aí, o que diz? E temores aonde? Por dentro. Olha para mim, às vezes o diabo vai te atacar de 2 formas. Do lado de fora com problema, com luta, situação, para que você veja, para aguçar os sentidos, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu ouço. Do lado de fora, um monte de problema de luta. E do lado de dentro, às vezes ele vai começar a trabalhar na mente com pensamentos. Além da luta do lado de fora, muitas vezes na mente, colocando pensamentos para você desistir. Aí o Paulo diz, leia comigo de novo, como é que diz o versículo 5, finalzinho? Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores aonde, pessoal? Por dentro, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de quem? De Tito. Então muitas vezes nós vamos passar por essas fases. Pastor, se eu estou passando por uma fase da tentação que se chama obstáculos, o que eu tenho que fazer? Vou te dar 3 versículos. O primeiro está em 1 Coríntios 16. Agora eu vou te mostrar o que você tem que fazer.
quando você estiver passando por uma fase assim, de lutas, de obstáculos, uma batalha atrás da outra, uma guerra, você diz, pastor, não aguento mais. Você é forte, você vai conseguir. O que você tem que fazer é não desistir, nem que você tenha que se arrastar, continua firme. 1 Coríntios 16, versículo 13. Primeira palavra do 13 diz o que, pessoal? Qual é a primeira palavra? Vigiai. Irmão, o que é vigiar? 1 Coríntios 16, 13. Nós vamos ver 4 ou 5 coisas nesse versículo que você tem que fazer quando você estiver passando pela fase da tentação chamada obstáculos. Primeiro, vigie. Vigiar é estar acordado, é estar alerta, é parar de ficar dormindo, achando, não, isso é normal, isso acontece com todo mundo, isso é natural. Não, não é. Eu estou percebendo que eu estou passando por uma fase de tribulação. O diabo está vindo, colocando tentações, colocando os obstáculos. Acorda, você não é fraco. Você tem todo o poder de Deus ao seu dispor para combater o inimigo, para combater cada estratégia, tudo que ele trouxer contra a tua vida. Você não precisa ficar caladinho, sofrendo, aguentando. Você tem poder para lutar, para resistir. Você tem poder para vencer qualquer fase de tentação que vier. Eu não tenho que ficar esperando passar. Eu preciso me dispor a batalhar. Então, a primeira palavra que a Bíblia diz é vigie. Abre os seus olhos. Não é só pensamento, não é a minha mente, é o filme que eu olhei. Não é, isso é um demônio. Ah, mas acho que é normal, está todo mundo. Não, isso aí é obstáculo demais, é situações demais, não é do cotidiano, é o inimigo se levantando. Aí ele diz, primeira palavra, vigie. Você tem que acordar, às vezes parece que a gente está embriagado, dormindo, vivendo a vida como se a vida fosse só aqui. Daí ele diz mais, vigie. E depois de vigiar, o que eu tenho que fazer? Segunda palavra, estai firmes aonde? Na fé. Irmão, é na fé que você vence. O que é a fé? É acreditar no que eu não vejo, no que eu não ouço e no que eu não sinto. Na fase dos obstáculos. Por que o diabo está trazendo os obstáculos? Porque ele quer me tirar da fé. E ele quer me levar para o campo de batalha onde ele pode me vencer. Que é da razão e do natural. Onde eu me apoio no que eu vejo, no que eu ouço, no que eu posso sentir. Todo time de futebol joga bem em casa, no campo que é próprio dele. Qual é o meu campo? Eu preciso sair do campo da razão, dos 5 sentidos, e eu preciso ficar firme aonde? Na fé. Esse é o meu campo que eu venço o inimigo. Quando eu pego ele do humano natural e levo ele para a fé. A Bíblia está dizendo, fé, pessoal. Você tem que falar pela fé, agir pela fé e enxergar pela fé. Porque se você ficar olhando com os olhos naturais, você vai desanimar. Você precisa olhar pela fé. Levanta sua mão assim aberta para o céu, assim com o pastor. E diga assim com o pastor, diga fé. Mas fala com fé também, diga fé. Agora fecha sua mão e diga assim, é agarrar o invisível até que ele se torne realidade. Então o que é fé? É segurar o invisível, agarrar ele, até que o invisível se torne o quê? Realidade. Eu ainda não estou curado, mas eu vou agarrar minha cura e vou segurar ela até ela se tornar o quê? Realidade na minha vida. Então a Bíblia diz que você tem que estar firme aonde? Na fé. Vamos lá? E vigiai, segundo ponto, estar firme aonde? Na fé. Então, eu tenho que ficar na fé. Eu não posso deixar o diabo me levar para os 5 sentidos, para o que eu vejo, para o que eu ouço, para o que eu sinto, porque ele vai começar na minha mente. Olha aí, tu está servindo a Deus, olha o que está acontecendo. Olha, tu está na igreja, olha o que tu está passando. Olha, tu ora, olha o que está acontecendo na tua vida. Olha aí, Deus não te ouve, não te ajuda. Olha aí, é uma luta atrás. Então, ele vai querer me levar para a razão. E eu tenho que permanecer firme aonde? Na fé. Esse é o meu campo de batalha. Não importa o que eu estou vendo, eu creio no que está escrito. Eu vou confessar o que está escrito, ainda que eu não veja acontecer. Pastor, mas eu estou orando, eu estou confessando e nada muda. Nada muda onde os teus olhos naturais enxergam, porque no mundo espiritual tudo está mudando. E o que eu tenho que fazer é permanecer firme. Aí diz aqui, ó, vigiai, permanecer firme aonde? Na fé. Olha para o irmão do lado e diga, nada de reclamar. Porque às vezes nessas horas, o que as pessoas querem fazer? Reclamar. E a Bíblia diz, em tudo dai o quê? Graças. Não vai ser fácil. Eu vou ter que matar a minha carne, eu não posso ir para o natural. Eu tenho que permanecer no campo da fé. Permanecei na fé. O que mais que diz a Bíblia? Portai-vos. Como é que eu tenho que me portar?
varonilmente, meu irmão. Nada de ombrinho caído, cabeça baixa, que luta, que dificuldade, eu não aguento mais, o que eu vou fazer? 6 horas por mim, que tá difícil, ai Jesus, socorro, ai que luta. Para com isso, meu irmão. Cabeça para cima, peito para frente, ombro para trás, barriga para dentro. Eu sou de Deus, eu sou vencedor. Eu estou passando pela luta, mas eu vou sair dessa. Eu estou passando por uma batalha, mas eu vou vencer, porque a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou um filho de Deus, eu tenho autoridade. Como é que está, irmão? Olha, eu estou passando por uma batalha, mas eu já venci essa batalha porque Jesus me deu vitória. Tem que se portar varonilmente, nada de, ai Jesus, socorro, não aguento mais. Não, cabeça erguida. Olha, é uma luta, mas eu vou vencer, essa luta não vai acabar comigo. Nada de cabeça baixa. Eu sou de Deus, eu sei quem eu sou, eu tenho autoridade, e Jesus disse que eu vou pisar serpentes e escorpiões, e eu estou na fé, nada de cabeça baixa, desânimo, ai, não vou na igreja, não, eu estou indo para o culto, eu vou lá ouvir a palavra, eu vou buscar Deus. Se porte varonilmente, irmão, cabeça alta, peito para frente, não baixe a cabeça para o diabo, fique firme, pastor, mas que luta, mas eu vou vencer. É assim que você tem que se comportar, nada de desânimo, querendo que os outros tenham pena de você, se vitimizando. Ah, eu sou um coitado. Você não é um coitado, você é um filho de Deus, você foi chamado para vencer. E não tem nada que possa vencer você. O diabo vai te convencer a desistir. Agora, se você ficar firme, você já venceu essa luta. E daqui a um tempo você vai olhar para trás e você vai dar risada, porque você vai poder contar para todo mundo a experiência que você teve e o como você venceu. Varonilmente, sem cabeça baixa, peito para fora. Como é que tá? Eu posso estar passando pela luta, mas essa luta não vai me vencer, porque eu já sou mais do que vencedor. Cabeça erguida, pessoal. Aí diz aqui, ó, vigiai, fique firme na fé, portai-vos. Como é que eu tenho que me portar? Cabeça para cima, peito para fora, nada de cabeça baixa, desânimo de, ai, não aguento, eu sou de Deus e eu vou vencer, porque Jesus disse que eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir. E daí diz mais aqui, ó, portai-vos varonilmente, e a última parte do versículo é uma das mais importantes. O que diz o final? Se você não se fortalecer, vai acontecer o que aconteceu com Elias. Lá no final, você vai desistir. Você vai ir quase ao fim, e no fim você vai desistir. Qual é a maior forma de se fortalecer? A melhor maneira de se fortalecer é jejuar. Não tem uma forma melhor que essa. Uma coisa é você orar, outra coisa é você orar em jejum. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você ler a Bíblia quando estiver como? Em jejum. Por que o jejum é tão importante? Porque o jejum, ele faz o meu eu, a minha carne, ser reduzida, para que o meu espírito se sobressaia, o meu verdadeiro eu que está pronto para servir a Deus. O jejum, ele faz eu vencer a mim mesmo, porque o diabo, como é que ele te vence? Quando ele te leva para a carne. Porque todas as vezes que você permanecer no espírito, ele nunca vai te vencer. Então o jejum fortalece você, faz você ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus, faz você vencer a natureza caída. Então a Bíblia está dizendo, se fortaleça. Pastor, eu não consigo ficar o dia inteiro. Não tem problema, faz um propósito, 7 dias eu vou jejuar todas as manhãs. Pastor, eu faço almoço em casa. Não tem problema, mas eu não vou tomar o café da manhã. Se eu acordo às 7, eu vou acordar às 7, às 11 eu entrego para começar o almoço, mas das 7 às 11 eu não vou ligar a televisão, não vou entrar em rede social nenhuma, o meu celular vai ser só louvor, e eu vou caminhar pela casa, eu vou ficar orando, fazendo o que eu tenho que fazer, e buscando, me fortalecendo, me envolvendo com Deus, vou orar, vou ficar ali orando, depois eu vou parar tudo, e vou tirar um tempo para ler a minha Bíblia. Faça isso durante 7 dias, na outra semana você não é mais a mesma pessoa. Até a sua forma de enxergar os problemas vai mudar. Agora, qual é o problema? O problema é que a gente está enfrentando a luta na raça. E eu não tenho que enfrentar na raça, eu tenho que enfrentar espiritualmente, fortalecido. Porque na raça, no braço, vai chegar uma hora que você vai cansar. E eu preciso me fortalecer. Eu preciso estar forte para enfrentar essa luta. O que mais que eu tenho que fazer quando eu estou enfrentando essas batalhas? Mateus 24. Vamos lá. Faça um jejum, se consagre.
Faz um propósito, pastor, fazer 7 dias. Pastor, se eu sou casado, o melhor período de você fazer um jejum é o período que a sua esposa entra nos dias dela, são 7. 7 você se consagra, fica só com Deus. Não vai ter problema nenhum no casamento, não interfere em nada. Todo mês, 7 dias. Eu duvido que no final do ano você é o mesmo homem. Mateus 7. Todos acharam? Agora, o crente não faz jejum nunca. Faça antes da luta vir. Esteja preparado para ela. Mateus 24, versículo 13. O que eu vou fazer quando eu estou numa batalha dessa, pastor? Uma luta por todos os lados. Versículo 13. O que diz aí, pessoal? Mas aquele que fizer o quê? Perseverar. O que é perseverar? É a capacidade de passar por cima dos obstáculos. Não permitir que esses obstáculos me parem. Não permitir que esses obstáculos me vençam. Se o diabo me der uma pedrada, eu vou pegar cada pedra que ele está jogando e vou construir uma escada. Eu vou chegar mais perto de Deus. Eu vou pegar cada situação que está acontecendo e não vou enxergar ela de forma negativa. Eu vou vencer. Mas aquele que perseverar. Qual é o trabalho dele? Te fazer desistir. Não esqueça que eu vou dizer para você, leia mais uma vez, vamos ler todo o versículo. Mas aquele que perseverar, até onde que eu tenho que perseverar? Ninguém é conhecido por ter ido até a metade. Ninguém é conhecido por começar e desistir. Você só é reconhecido quando você vai até onde? Até o fim. Ninguém é reconhecido por ter começado e parado, por ter ido até a metade. A gente é reconhecido quando a gente vai até o fim. Daí a Bíblia diz, mas aquele que perseverar até onde? Até o fim, ele será o quê? Pastor, mas eu não tenho força. Deus é a sua força. Busque, se fortaleça, vá até o fim. O diabo não pode te vencer. Ele sempre tenta te convencer a desistir, porque ele não tem força para parar você. Amém? Vamos lá, Efésios 6. Agora vamos ver uma dica que o apóstolo Paulo nos deu aqui. Então ele vai fazer de tudo para te convencer a desistir. Ele usa pessoas. Ele faz o ambiente se tornar insuportável, porque ele quer te convencer a desistir. Aí ele faz o ambiente ficar pesado, insuportável, as pessoas incomodando. A pessoa começa a te perseguir, porque ele quer te convencer a fazer o quê? A desistir. Agora, se você for forte, você vai vencer. Efésios 6, todos acharam? Efésios capítulo 6, versículo 10. Pega uma caneta e olha o que o apóstolo Paulo falou para nós. No demais. Quando a pessoa fala assim no demais, é o último capítulo da carta. É como se ele quisesse dizer assim para mim e para você. O mais importante de tudo. No demais. Olha o que ele diz. Irmãos meus. Ele está falando isso aí para a pessoa do mundo ou convertido? Convertido. Está chamando de irmão. Pessoa que conhece a Bíblia. Irmãos meus, o que nós temos que fazer? 2 coisas. Marca cada uma delas com uma caneta diferente e puxa uma linha para você botar a explicação. Fortalecei-vos aonde? No Senhor. Segundo, aonde mais que eu tenho que me fortalecer? Na força do seu poder. Primeira coisa, como que eu me fortaleço no Senhor? Se fortalecer no Senhor significa que Ele é a fonte. Oração. É a minha maneira de me fortalecer no Senhor. Oração. Não tem outra. E fortalecer no poder do Senhor. O que é o poder do Senhor? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1, ele disse, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então como é que eu me fortaleço no Senhor? Tirando períodos em oração com Ele. Como é que eu me fortaleço no poder do Senhor? O que é o poder dele? É a palavra. Eu preciso tirar tempo para me debruçar sobre a Bíblia, para meditar na palavra, para estudar a Bíblia, anotar aquilo que é importante para mim. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Jesus usou o quê? O poder de Deus. Ele usou a palavra. Então ali é a força do poder de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Eu tenho que ser um homem de oração e um cristão conhecedor da palavra de Deus. Conhecedor da Bíblia, eu sei o que está escrito, eu conheço as promessas, eu sei o que eu tenho que fazer. Aí ele diz mais no 11. Como é que diz a primeira palavra do 11? Diz assim, ó, o que está escrito aí? Revestivos. Uma coisa é você mandar a pessoa se vestir. Outra coisa é você mandar ela se revestir.
ela já está vestida, mas ela tem que ou seja, vestir de novo a mesma coisa. O que Paulo está dizendo? Irmão, eu tenho que estar sempre me revestindo. Ah, mas eu já fui batizado no Espírito Santo, mas tem que estar sempre falando em línguas. Ah, mas eu já fui cheio de Deus, mas tem que estar sempre cheio. Ah, mas eu já sei qual é a armadura, mas tem que estar sempre renovando a sua armadura. Por que, pastor? Porque já enfrentamos várias batalhas. E às vezes você quer ir para a batalha com a armadura velha, amassada, enferrujada, furada. Minha armadura tem que estar sempre novinha. Acabou a batalha, não é hora de se jogar na rede, é hora de se revestir. Está com uma armadura nova, porque eu não sei quando que vai vir a próxima luta, a próxima tentação, o próximo obstáculo. Eu tenho que estar revestido. A Bíblia fala que eu tenho que usar a couraça da justiça. A couraça é a parte que vai e protege todo o peito, a parte do tórax, do abdômen. Então, a couraça protege o coração. Se o diabo está tocando os teus sentimentos, a tua alma, é porque a minha couraça da justiça está com alguma brecha, ela está velha. Está na hora de tirar essa que já foi muito usada e colocar uma couraça nova. Me revestir com a armadura. O capacete está atacando teus pensamentos, está na hora de vestir. É bom ter a espada, é bom ter o escudo, maravilhoso. Tem que usar o cinturão da verdade, sim, o cinturão vai no meio do ser. Ou seja, a palavra de Deus tem que conduzir a nossa vida e tudo que fazemos. Agora, uma das partes mais importantes que ninguém dá bola é a sandália da justiça. Você pode ter a melhor espada, o melhor escudo, está usando o capacete, a couraça, mas se eu ferir os teus pés, você já era na batalha. Você pode ter a melhor espada, você vai ser morto. Você pode ter o melhor escudo, você vai ser morto. Você pode estar usando a melhor couraça, você vai ser morto. Você é um peso morto, com os pés feridos, você não vai longe. E tem muito crente que começa bem, mas ele não vai longe, porque ele não cuida de uma parte importante que a gente não dá bola. A gente está preocupado com espada e com escudo, mas está esquecendo que se você não proteger os pés, você não vai longe, você não aguenta, você começa e daqui a pouco desiste. Alguém aqui já teve bolha nos pés, um machucado nos pés, ficou ruim de caminhar? Quem é que já teve isso? A gente nunca valoriza os pés, até o dia que precisa deles. E o diabo tem feito muitos cristãos pararem, porque você pode ter a melhor espada, o melhor escudo, mas se eu cortar os teus 2 pés embaixo deles, você vai ficar no chão. Você não consegue mais se levantar para lutar comigo. Você não consegue mais. Você pode ter a melhor espada, vai ser trifácil derrubar você, porque você não vai ter mais agilidade para a batalha. Então, usa bem a armadura. 11. Revestivos de toda a armadura de quem? Às vezes a gente está preocupado só com a espada. Tem outras partes que são muito importantes também. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Tem muita gente balançando, porque a armadura está velha. Tem que estar sempre revestido. Às vezes o problema veio, a gente deu aquela balançada, aquele pensamento de parar e desistir. Não estava preparado, revestido. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, hostes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares aonde? Quando ele fala lugar celestial, ele não está querendo dizer que eles estão voando na atmosfera. Ele está dizendo que eles agem nesse mundo aqui, só que nós não conseguimos enxergar. Então ele está dizendo que por trás de toda pessoa, por trás de toda ação maligna, existe um espírito. E se eu não me fortalecer no Senhor, tempo de oração. Na força do seu poder, tempo de meditar na palavra. E quando eu me fortaleço nele na força do poder, automaticamente eu estou me revestindo. Se eu não tirar esse tempo de revestimento, quando vierem as lutas, vierem as situações, eu vou andar magoado, eu vou andar triste, eu vou andar cabisbaixo, eu vou andar chateado, eu vou estar pensando em desistir, porque eu não estava revestido. Veio a luta, começamos a balançar. O que fazer quando estamos passando por períodos assim? Acabamos de ler, vigiai, permanecei firmes aonde? Na fé, portai-vos como? Varonilmente, se fortaleça. Persevere até o fim, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Se revista com a armadura, porque eu não sei o dia que eu vou ser atacado e que eu vou precisar estar com a minha armadura novinha para vencer essa batalha. Vamos ficar de pé.
Olá para você que acabou de acompanhar minha mensagem, que prazer ter você no meu canal, me sinto honrado pela sua vida, que Deus te abençoe. Eu peço que você curta essa mensagem para que o YouTube possa então estar mostrando para outras pessoas essa mensagem também. Que Deus te abençoe e que você possa continuar pelo canal, mensagens novas virão para edificar a sua vida.